pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, o podcast do Bora Varejo, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil, o Carnaval do Varejo, o evento que reúne o mercado há mais de uma década, dita tendências e discute o que está sendo mais eficiente no varejo do Brasil. Dando sequência na temporada 2025, que está recheada de conteúdos, aqui é o lugar onde as marcas investem na educação do varejista brasileiro, para construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, usando tecnologia e, obviamente, acessando o conhecimento aplicado para o seu negócio no varejo. Então, bora construir Brasil, aproveite os episódios, papel e caneta na mão e anote os insights e bora vender. Fala, turma! Mais um episódio do Bora Varejo aqui no Fórum do E-Commerce Brasil. Eu sou Douglas Conrad, você host aqui nesse episódio de hoje. E eu queria agradecer muito aos nossos patrocinadores e que vocês sigam eles nas redes sociais, lá no Instagram, YouTube, porque eles ajudam a pagar essa conta toda e a movimentar o varejo no Brasil. Nos ajude aí que nós estamos nesse movimento de bora vender e bora varejo. E hoje eu vou falar com o Valdemar, da Estúdio Z. Seja muito bem-vindo, Valdemar. Vamos falar aqui de tudo, né? Nós vamos falar de... Só não vamos falar de família. Talvez a gente fale, né? Fale, acaba entrando junto aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. De novo aqui no Bora Varejo, né? A segunda participação aqui com vocês. Conrad, o Douglas aqui é um grande amigo. A gente faz muito negócio juntos. Estamos já numa jornada aí de 2-3 anos aí, fazendo bastante coisa acontecer lá nos negócios, né, irmão? Legal. Obrigado aí pelo convite. Legal, vamos nessa. Eu queria, Valdemar, para nós contextualizar a turma, nós vamos fazer uma jornada aqui de os desafios do varejo, os desafios do e-commerce, os desafios de lojistas, né? E aí, para contextualizar um pouco só, quem que é a Estúdio Z, quem que é a Ouse, para a galera se situar e entender de onde vai vir os teus insights. Beleza. A Estúdio Z é uma grande varejista de calçado. Nós somos uma das maiores calçadistas do país. A gente está presente em 55 praças, 103 lojas. Cada loja nossa tem 1.500 metros quadrados, com uma área útil todos os nossos calçados expostos. A gente chega a ter quase 50 mil calçados expostos em lojas. Um sortimento aí de algo em torno de 20 mil produtos diferentes no ano. Então a gente é uma fast fashion com várias coleções que a gente desenvolve no ano aplicado ao nosso público. É um público que varia desde o B2 até a classe D, classe C e D. Então a gente consegue atingir todas as massas da população e com uma moda acessível, que é o principal mote que a gente tem, fornecer uma moda de qualidade acessível para o nosso cliente. E a Ouse é como se fosse a nossa fintech. Então a Ouse ela nasceu para dar crédito para o cliente do varejo participar desse ecossistema. É um cliente que a gente consegue ter uma recorrência maior, é um cliente que tem uma conexão um pouco maior com a gente, e quando a gente une as duas estratégias, varejo e crédito, é o que o mercado aí está se condicionando a fazer e é o caminho que a gente vem buscando aqui para prosseguir. Isso já fala um pouquinho do posicionamento estratégico de vocês, até da estratégia de posicionamento, que é, você mencionou o volume de calçados expostos, né? Exatamente. Então, nós somos uma rede de varejo de autosserviço. A gente chama de autosserviço assistido. Então, a gente faz muito estudo e a gente tem tecnologias IVM para o cliente entrar na nossa loja e ele entender onde que está o produto correto para ele. Então, esse é o nosso posicionamento. A gente também consegue ter uma experiência do cliente conectada ao nosso digital, principalmente por causa dessa relação com a financeira. O cliente ele consegue começar hoje a venda no offline, terminar no online. 70% do que eu vendo hoje no online sai da loja física. Então, essa experiência de troca, ter o cliente até no seu momento de exceção, de ruptura, a gente consegue resolver com esse negócio, né? Principalmente pela nossa questão do nosso posicionamento aí nacional que a gente tem. E sempre foi assim, essa estratégia de exposição, de muito produto, autosserviço? Nós estamos fazendo 50 anos esse ano. Nascemos com uma varejista de calçado tradicional. Isso percorreu aí até algo em torno de 2010. O que era a Estúdio Z nasceu como uma loja de saldo. O que era o saldo da principal loja, da calçadista, que era com vendedoras comissionadas, a gente mudou para o nosso conceito de autoatendimento e isso tombou. Hoje, 100% da nossa operação de autoatendimento, praticamente 10 anos, e é o modelo que está fazendo o nosso sucesso e vem fazendo os crescimentos que a gente vem tendo hoje em dia. Mas é um exemplo de empreendedor se adaptando às mudanças de mercado. Total. A gente entendeu como que eram os posicionamentos da DSW, dos outlets lá dos Estados Unidos, e a gente começou a trazer esse conceito, que é um conceito de moda mais rápida. Você consegue testar, criar produtos e ele consegue ter um giro mais rápido do que numa sapateria tradicional, principalmente por causa da sua exposição, né? Você consegue dar nosso sortimento, cara, que a gente entende. A gente tem muitos concorrentes hoje, regionais,
mas com a quantidade de sortimento que a gente tem, o posicionamento nacional que a gente tem, então eu consigo comprar em muito mais volume, consigo entender várias tendências e provocá-las em todo o meu ecossistema. Consigo ter moda para o Nordeste, mas eu consigo também representar ela no seu tamanho correto aqui no Sul. Isso aqui faz com que o meu sortimento seja atraente para um público maior. Aqui está uma diferenciação que a gente tem no nosso negócio. Legal, tem um negócio que é esse autosserviço que talvez a galera não acompanhe, que é assim, você entra na loja, eu sou cliente da Estúdio Z, já visito várias lojas, então você entra na loja e você, além de ver os sapatos expostos, você tem as numerações disponíveis para você mesmo pegar a numeração, você mesmo experimentar. Exatamente. E cada vez mais. E o varejo trabalha com ter o calçado, não ter, o que a gente chama de ruptura, né? A gente hoje desenvolve até tecnologia, se não tem aquela numeração, você consegue se auto-atender e ver em que loja tem no site ou chamar um operador de loja. A gente não tem vendedor, a gente chama de operador para fazer aquela venda daquele produto e entregar o calçado na tua casa. A gente chama de showroom, prateleira infinita esse processo. Então a gente consegue assistir o cliente de toda forma com a moda que ele precisa. Aí começa essa ideia de omnicanalidade de entrega, distribuição. Exato. A gente brinca lá na Estúdio Z, até a gente fez esse desenvolvimento com a Lynx, a gente chama que é o omni de verdade. A gente consegue usar 100% dos nossos estoques para atender o cliente onde quer que ele esteja. Claro, isso aí tem que fazer com muita parcimônia, entender custo, o cálculo de frete, de margem, que a gente pode falar um pouco depois no digital sobre isso. É importante ser calculado, mas você consegue assistir o seu cliente, que é o principal, né? Não gerar fricção na jornada. Perfeito. E para você fazer isso que você está falando de autosserviço, imagino que uma das estratégias é investir muito em tecnologia, né? Sim. Então aí você tem um time grande lá. Qual é o tamanho do teu time de tecnologia hoje lá? Hoje, se for juntar o time de tecnologia da área de varejo, da financeira, apesar que somos um time único, eu sou diretor de TI e digital da companhia, eu tenho 50 pessoas. Claro, muito assistido por terceiros. Você mesmo é um terceiro que participa da minha operação, mas são algo em torno de 50 pessoas que a gente tem e numa estratégia onde a tecnologia faz parte do core business. Eu participo da mesa de diretores, nós somos em 8 diretores, todas as decisões de negócio. Eu converso muito com diretores de TI aqui da região e eu falo, cara, eu não tenho uma meta que é de tecnologia como meta de CP, de LP, qualquer outra. São todas metas de negócio. Preciso trazer resultado para o negócio. Então, hoje a gente participa desde a decisão do que a gente vai avançar ou não no digital, desde a decisão do que a gente vai fazer para fazer um sortimento e uma alocação melhor para as nossas lojas. Então, a TI participa desse negócio como um ator presente. Show. E aí, onde é que tu bota mais a tua atenção? Quando pode pensar em TI, assim, tecnologia, pessoas, o que você está olhando mais? Pessoas, é uma agenda importante. O varejo ele tem um desafio de retenção de talentos. Isso é um desafio na área de tecnologia como um todo, né? Como um todo. E no varejo é desafiador e você precisa fazer o profissional pertencer muito ao negócio. Tanto é que a gente chama de TI de negócio lá na Estúdio Z, exatamente para o profissional ele sentir, cara, o que essa minha entrega está mexendo no número. O varejo é muito rápido, né? Qualquer coisa que você faz, você consegue ver o resultado de maneira muito rápida. Mas a nossa principal agenda hoje, podemos botar assim, um pilar, dados. A gente precisa melhorar cada vez mais a nossa utilização de dados na companhia. A varejista Estúdio Z, a gente tem dado de todos os calçados que a gente comprou, desde a classificação dele, o preço, a margem que ele teve, o atributo dele, que é o mais importante, de 15 anos atrás, dentro do RP. Olha quanto de petróleo eu não tenho ali para explorar isso, quanto mais. E trazer muito mais previsibilidade. Então, o que é a minha agenda agora? Como é que a Estúdio Z, a varejista, vai usar melhor esses dados para ter priorização de alocação, vai ter previsibilidade de qual que é a demanda do próximo cliente. Então, esse dado aqui, todo mundo fala de inteligência artificial. Inteligência artificial é o final de utilizar isso. Utilizar esse algoritmo de uma maneira inteligente para eu utilizar melhor o dado, para eu comprar com mais margem e trazer mais lucratividade para o negócio. Até antes da própria inteligência artificial é o que tu quer fazer com isso, exato, né? Na prática, até já entrando num outro tema, que é justamente... Todo mundo está falando aí de hiperpersonalização, e daí quando a gente vai entendendo essa jornada desse consumidor hoje, que cada vez mais infiel, cada vez mais exigente, as nossas margens cada vez mais apertadas, e aí a gente se vê numa situação onde é que o cara está em múltiplos canais simultaneamente conversando com a gente. Ele está no WhatsApp, ele está no app, ele está no site, ele está no telefone, ele está na rede social... Ele está em todos os lugares. Você precisa abrir vários canais, porque ele fala contigo da forma que ele quiser. Exatamente. E aí, às vezes, 2, 3 assuntos diferentes, e é super impaciente, né? E aí, então, a gente é obrigado a entregar essa hiperpersonalização em todos os canais, em todas as etapas da jornada, né?
O que na prática vocês estão olhando e estão trabalhando para tentar consolidar? Porque uma das coisas que é exigência para a gente conseguir fazer isso é ter uma visão unificada do cliente num único ponto, a gente conseguir reconhecer os dados dele. Como você falou, tem um petróleo gigante dentro de casa, histórico de compra, tudo, um monte de coisa, que eu tenho que conseguir usar isso para, de alguma maneira... Gerar inteligência. O que a gente já tem hoje na companhia? A gente tem uma CDP, uma Customer Data Platform, onde a gente consegue agregar tudo do cliente. Então, eu consigo ver a jornada de 4, 5 anos atrás, todas as jornadas do Conrad comigo. Eu consigo ver que o Conrad é um cara que gosta de democrata, com cadastro inteligente, de branco. Putz, eu consigo entender isso. Como é que eu consigo agora entender qual que é o posicionamento de crédito do Conrad, para eu dar o crédito correto, no momento correto, para você fazer a compra no tempo, com a sua recência e a frequência que eu espero de você no varejo. É essa parte de utilizar esse dado como estratégia inteligente é que a gente vem fazendo muito estudo para avançar. Esse é o principal caminho. E depois, utilizar esse dado numa ponta antes, que é eu comprar esse produto. Porque o varejo, principalmente varejo de massa como o nosso, eu preciso estar disposto do produto na moda correta. Eu tenho uma outra questão, além de conhecer a demanda tua, eu tenho tendência, né? Putz, tendência. Agora o cadastro inteligente da Democrata é a nova tendência. Como é que eu aplico esse atributo agora e eu entendo que isso aqui está compatível com você e eu preparo isso para um sortimento para frente? Essa é a estratégia que dado precisa trazer para a gente, utilizando aqui que pode, de repente, utilizar a inteligência artificial de uma forma mais prática e predominante. Sim, eu entendo legal. isso. A gente tem visto aqui dentro do fórum muita preocupação, né, com a mudança, com as engines de busca, né? É uma coisa que tem machucado bastante. A gente está com... Eu não estou mais pesquisando no Google, eventualmente, tu está com o ChatGPT aberto. E o Google agora, antes de apresentar você, o desafio de orgânico e SEO mudou. A SEO, do jeito que a gente formava, ficava fazendo tag lá no XML do site, aquilo ali literalmente vai acabar. Como é que você vai participar desse ecossistema, sendo que o Google, metade da rolagem da tela agora, ele traz o resultado de uma inteligência artificial. Tênis Scarpin preto. Ele fala, primeiro ele fala o conceito do tênis. É um tênis legal, tal. Depois claro, ali já tem publis ali dentro e a gente está se conectando ao Google Ads. O Google Ads está se auto-adaptando para isso, mas não mais utilizando SEO, ou a busca orgânica. Por isso que daí voltando para aquela questão dos canais, um dos investimentos que a gente tem agora é criar um super canal para o nosso cliente. Qual que é o principal canal de contato, mas que ele consiga falar comigo por WhatsApp, web, por telefone e tudo isso concentre num canal só. A gente está com uma estratégia lá bem bacana que vai ser lançada. Deixa eu dizer, faz 50 anos em setembro. Então a gente vai estar lançando um novo super canal do cliente. Vem novidade bem bacana por aí, para que seja o principal contato dele com a gente. Então isso é algo que a gente acredita como estratégia para estar presente para ele. Legal. Eu tenho visto, por exemplo, esses desafios que o consumidor não pede o Scarpa preto, né? Às vezes ele tá lá pedindo assim, tipo, eu tenho um casamento amanhã, ele sobe a roupa do terno dele no ChatGPT, pede pro ChatGPT que combinação de sapato ficaria melhor, daí o ChatGPT vai devolver para ele, daí o ChatGPT vai responder, o Scarpa preto vai ficar melhor para ti. E aí a gente está vendo tendências de consumidores comprando o que eles estão... A Amazon gente chama no varejo isso de moda de curadoria. Isso, exatamente. Como é que eu faço uma curadoria de compra, né? Aqui e a IA tá sendo usada para isso. E tu tem que se posicionar para aparecer ali. Como é que a gente consegue dentro do nosso ecossistema de loja? Como eu tenho um atendimento assistido dele, se o cliente pedir ajuda de um operador, ele consegue ajudá-lo. Mas ele pode se auto-atender. E na demanda do varejo de massa, você sabe muito bem como é que funciona. Como é que eu posso gerar essa experiência para ele dentro da minha loja? Perfeito. E, logicamente, fazer ele conectar no meu ecossistema. Criar um framework, como a gente está chamando lá, onde eu consigo estar conectado com ele, com o varejo, já consigo oferecer crédito para ele, que aquilo ali gera. O crédito é uma ferramenta de gerar frequência. É uma ferramenta de FCC. O varejista tem que olhar o crédito nesse formato. O lucro ele é importante, logicamente, mas as margens do varejo elas são muito maiores que isso. Então, no momento que você pluga crédito para trazer frequência de compra e utilizando essa inteligência, cara, é resultado positivo na certa. Uma coisa que ontem apareceu lá, eu estava na VTEX ontem, e aí uma das coisas que a gente conversou lá é esse desafio que o varejista tem e está enfrentando a diferença de estratégia para o digital e para o físico, aonde tu tem um preço, tem gente que tu vai na farmácia e tu tá fisicamente na farmácia e tu tem que comprar no digital porque na farmácia o preço é mais caro do que no digital.
E aí o consumidor está encontrando essa diferença nos varejistas, né? O digital é uma coisa, o físico é outra, mas o consumidor no final da história é um só. É um só. Como é que vocês estão lidando com isso? A gente tem uma classificação lá, uma das classificações que é o cliente mais ocasional com a gente, cara, eu até brinco, esse cliente daqui a pouco tá virando oportunista, né? Porque é um cliente talvez que não tá trazendo um resultado de margem perfeito. A gente já teve uma diferença de margem entre o físico e o digital de mais de 15 pontos. 15 pontos percentuais. Cara, isso daqui gera EBITDA negativo e existe, tá? EBITDA negativo, eu aprendi a fazer essa conta lá. No digital, hoje a gente já vem trabalhando. O digital, ele é um momento que você tem que ter preços muito parecidos com a loja. Senão você canibaliza a tua operação. Vai dar ruim. Só que o digital ele acaba tendo uma margem menor, que o cliente consegue encontrar o produto de valor mais baixo. O produto que em algum momento tu tem que fazer algum markdown, alguma remarcação. Isso é natural do negócio. Hoje a gente trabalha no digital, cara, ele está 5 pontos abaixo da margem do varejo. Cara, assim, a gente já está aí com um custo operacional menor, otimizado, utilizando ferramentas de inteligência, buscas, essas engines aí da maneira correta e de maneira otimizada, você consegue trazer um resultado em escala maior. No fim, o EBITDA, hoje a gente já está chegando muito perto da operação do digital. Vocês estão buscando unificar, EBITDA, então? Unificar. O caminho é unificar. Só não sabemos como ainda e estamos trabalhando para isso. Estamos buscando e hoje a gente tem uma diferença de menos de 20% de EBITDA varejo físico por varejo digital. O que era um número negativo, hoje já está um número de duplo dígito e próximo do varejo físico. Sabe uma coisa que vem de insight para mim agora, quando a gente falava aqui, é que normalmente quando você, por exemplo, a gente olha para a estratégia de canal, que é o caso de pensar em digital e na loja, né? Eu tenho essa coisa de o cliente vai chegar no canal e ele vai procurar um monte de produto e ele vai achar lá o que ele quer, vai comparar, etc. Tal. Então esse é um pensamento. Daí, lógico, nessa estratégia ali o preço é base. Se eu vou para essa estratégia que a gente acabou de falar de curadoria, de o cliente, outra experiência. Se o cliente não vai, ele não está chegando pelo canal de digital, ele está chegando pela curadoria. E aí, ao chegar pela curadoria de uma IA, explicando para ele como usa, como faz, o preço vai perdendo um pouco de relevância. Eventualmente, essa diferença de preço pode ser dada através de um programa de fidelidade, através de um... A gente fala... cashback é legal e é importante você ter isso como uma ferramenta, mas não como sendo tua estratégia principal. O que a gente tem que dar é benefício para o cliente, cara. E o benefício, às vezes, não é algo que é um detrator de margem seu. Você pode dar uma prioridade para ele, você pode dar uma estratégia, um primeiro produto para ele. Tem tanta coisa bacana que você consegue fazer o cliente se pertencer ao teu negócio. Clubes exclusivos, sei lá. Clubes exclusivos, packs exclusivos, como a gente estava falando ali fora ainda há pouco. Mas isso daqui que é legal, não só... O pessoal vai muito em cashback, vou dar cashback, no cashback. Óbvio, né? Vai no óbvio. No óbvio, ou então fazendo cashback fakes, que a gente não pode fazer. A gente é uma grande rede extremamente auditada. Você não consegue fazer esse tipo de coisa, nem é correto. Então, dá benefício. Toda vez que você coloca o cliente no centro e você dá um benefício para ele percorrer a jornada, isso daqui faz diferença. E não é só o preço e o preço, cara. O brabo que essas coisinhas, assim, tipo, dar o desconto no preço, dar o benefício, ele é a fruta mais baixa na árvore. É mais fácil tu pegar e resolver, sabe? Dá o desconto, mas daí ela te custa caro no longo prazo, né? Só que daí, no final, o que você precisa gerar? Venda no top ou resultado embaixo? Cara, é resultado embaixo. Exatamente. Tu tem conselho na tua empresa que você quer. Tu é cobrado na última linha, cara. Muito bonito fazer a primeira linha. Exato. Né? No fim, essa coisa muda tudo. Exatamente, né? Cara. Tá. E como é que tem sido o impacto para vocês, esse impacto do cenário econômico atual? Nós estamos vivendo assim, um cenário difícil, né? Porque nós estamos lá, juro alto, o dinheiro de investimento retido, né? Não chega nas empresas, por exemplo, que é melhor deixar aplicado do que investir, né? O cenário político meio tenso, polarizado. Como é que isso está gerando impacto para vocês? Não? Como é que... Muito. Acho que tem uma agenda muito forte que a Estúdio Z tem. A gente tem uma palavra lá que se chama produtividade. Cara, a gente mede produtividade de tudo, principalmente da nossa operação de loja. O que eu consigo desonerar minha operação de loja, desonerar o meu back-office para eu ser mais eficiente? Eu ser um pouco mais magrinho sem precisar cortar na carne. Essa é uma agenda que a gente tem de maneira recorrente e vou dizer que ela acelerou nos últimos 3, 4 meses. Como é que eu consigo fazer mais com menos? Como é que eu consigo escolher melhor os meus projetos? Além de ser diretor de TI e disto, eu sou diretor do CAPEX da companhia.
cada escolha de cada investimento que a gente está fazendo hoje, ela está muito mais acertada. Eu preciso ir para um comitê de projetos, onde vai a CFO, o CEO. Dependendo do valor, a gente precisa subir para conselho e acionistas para entender se aquele projeto a gente vai avançar ou não com esse cenário econômico que a gente tem. E só fazendo escolhas corretas, muito bem pensadas. Às vezes, a gente estava falando ali fora, ser o primeiro ou eu acompanhar algo que está acontecendo de uma maneira correta, no seu tempo correto. Essas escolhas têm que ser bem feitas e bem pensadas, que hoje cada real investido, cara, ele precisa trazer o resultado ali tem que trazer o ROI na veia, cara. Parece que pra gente que está no mercado há bastante tempo, né? Vocês estão há 50 anos, eu estou há 23, né? A gente vai sentindo na pele essa diferença dessas euforias, né? A gente já não se contagia tanto por uma euforia e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode sofrer o dano de ser lento na reação, né? Tem que entender o momento, fazer testes pequenos e rápidos. Esses dias a gente estava falando num outro podcast assim, cara, se for para fazer, faz pequeno, rápido, e erra rápido e tenta corrigir. Mas não deixa escalar, entendeu? Acho que o conceito de MVP, teve uma época que a gente, tudo era ágil e tudo era MVP. MVP 1, eu vi alguns projetos em algumas empresas que estavam no MVP 5 do mesmo projeto, assim, gente do céu, cara, isso aqui já virou um produto. Não? Tu não pode tratar isso como um MVP, mas fazer pequenos testes, a gente está aberto. Eu acho que produto e varejo é isso que vive. Você tem os teus produtos continuáveis e você tem suas apostas. O varejista vive disso. Putz, isso daqui hoje é uma aposta. Putz, legal, cara, vou apostar isso. Que tamanho que é a minha aposta? Mas, cara, mas o que paga a conta hoje é o meu livro, cara. Isso daqui eu tenho que sempre ter ele disponível. Tem que estar rodando. Essa daqui é a minha aposta. Até onde eu aposto, o que isso daqui? Isso aqui é feito para acabar. Isso aqui eu não posso ter ruptura. Eu preciso ter o continuável dele. Sim. Essa é a nossa estratégia que a gente tem de posicionamento muito forte disso, cara. E você tem que estar muito bem ela alinhada no cenário econômico atual, entendeu? Qual é o tamanho disso daqui? É desse tamanho. Eu não posso ter uma aposta desse tamanho. Esse é o processo que a gente está cuidando. Um dos desafios que eu vejo no varejista é que, como é uma compra transacional normalmente, muitas vezes com a decisão emocional muito forte e rápida, né? É uma compra por impulso, principalmente em varejo de moda, né? E aí tu conseguir engatar uma compra na outra, conseguir fazer essa recorrência para você criar uma certa previsibilidade, aumentar. Quanto que está hoje a taxa de recompra de vocês no ano? Está na casa de 2,5, 3. 2,5, 3. Para um varejo de moda, o mercado calçadista, a gente tem estudos que a cliente compra 6 a 7 vezes no ano. Eu estou pertencendo à cesta dela anual 50% das vezes. Putz, cara, tem oportunidade demais aqui. Pelo meu posicionamento, eu ainda estou muito... O digital hoje na companhia, ele está na casa de 5%. Olha o quanto que eu tenho para crescer. Estou dizendo, é uma empresa de 1 bilhão e 300, né? A Oze praticamente 2 bi. Quando entra a parte de crédito da Oze, é uma empresa de 3 bilhões. Como é que a gente pode pertencer mais a essa cesta do cliente? Acho que tem um crescimento grande ainda para avançar. Falando do digital, como é que você, se olhar um pouquinho para frente, o que tu imagina no digital de moda? O que tu imagina, se olhar assim, tipo, cara, eu acho que vai se desenvolver para esse lado? Acho que a principal questão que a gente vai ter é utilizar o digital como curadoria e a conexão dos canais. Putz, onde é que a gente vai conseguir fazer curadoria? Pensa um modelo nosso de autoatendimento. Onde é que eu consigo pertencer mais à vida do cliente? O exemplo que tu deu, bater uma foto, pertencer à vida parte da decisão dele. Fazer parte da decisão dele é o que eu vejo que o digital vai fazer. Se ele vai fechar a compra comigo no digital ou na loja física, independente, é negócio que vai acontecer. Mas o digital é um acelerador do varejo. E uma outra coisa, ele vai ajudar a fazer a desoneração, fazer essa questão de automatização da loja física. Eu não posso crescer o meu negócio, ficar crescendo em headcount, exponencial o tempo todo. Eu preciso fazer isso daqui crescer com eficiência. O digital vai participar, eficiência e personalização, participar mais da vida do cliente. Essa é a estratégia. Se ele vai comprar no canal A ou no canal B, para nós não interessa tanto, beleza? Tem seus interesses, mas onde é que eu consigo me posicionar melhor com o cliente é o que vai fazer a diferença. Um negócio que eu vejo que a gente precisa entender como empreendedores é que os canais, assim como os canais de relacionamento, os pontos de contato para experimentação, que é para mim tirar minhas dúvidas, para mim explorar o que eu quero fazer, eles são etapas da jornada, né? E o consumidor vai passar em até 6 etapas, em 6 canais diferentes antes de ele ir na loja comprar. Então,
a gente tem que entender de que se tu tira um canal fora, às vezes aquele canal, se tu for olhar diretamente a receita que ele produz, é pouca, né? Mas se tu tira ele fora, a receita dos outros canais cai. Não, teve um canal que a gente conseguiu trazer mais sessões pro site, o Google Meu Negócio. A gente tinha o nosso Google Meu Negócio lá no cantinho, ninguém olhava mais. Nem o horário de fechamento das lojas tracionava tanto. A gente recebeu insight de algumas empresas lá da CAT em Florianópolis, fomos organizar o Google Meu Negócio. Cara, 3, 4% das sessões do site hoje vem do Google Meu Negócio. Cara, na boa, 3, 4% com a conversão, um e-mail ali que o varejo de moda tem. Cara, tem dinheiro na mesa em só fazer uma organização de um espaço teu, que na boa, não tem o seu custo operacional extremamente baixo, mas você deixa ele organizado. É um ponto de contato que o teu cliente tem. Você fala muito disso, pontos de contato, né, Conrad? Que ele tem que precisa estar organizado, ele precisa ter a informação correta. Você desprende ali de 1 hora por semana do teu analista de SEO, organiza aquele espaço, leva fluxo da maneira correta para a loja e acaba levando tráfego para o site com uma conversão bacana. Olha que legal. O desafio é isso aí, tem que se focar que tu tem que orquestrar melhor essa jornada do cliente, tudo esses pontos, essa relação que você tem com ele. E o empreendedor ele precisa basicamente de uma coisa, ele só tem que crer. O que é o crer? Ele tem que ter cliente feliz, receita e eficiência. Exatamente nessa ordem. Sem cliente feliz, tu não tem receita. Sem receita não tem por que você ficar olhando em eficiência. E aí se você bota a eficiência a trabalhar a favor da felicidade do teu cliente, aí você tem o ouro. E receita na última linha. Beleza? Muita gente olha faturamento, joga um markdown fortíssimo no canal digital. A gente, concorrência de calçada é gigantesca, cara. Só gira, mas troca dinheiro. Trocar dinheiro não adianta. Trocar dinheiro por trocar dinheiro, a gente encolheu um pouco o nosso digital, buscando essa eficiência exatamente na última linha. Foi o ponto que a gente trabalhou forte. Legal. Vamos fazer um trocadilho? Bora. Perguntinha rápida, bate-volta. Desafios do Conrad, cara. Esses são pesados, normalmente. Eu vou te jogar o pepino e tu devolve ele, descasca. Tá bom. Margem ou volume? Margem. Sempre. Resultado. Margem traz resultado na última linha, que é o que paga a conta no final. A gente estava falando aqui do cenário econômico. A conta do empreendedor que investiu em você, investiu em tudo que a gente está fazendo aqui, tem que ser paga na margem na última linha. Show de bola. Fazer dentro de casa ou contratar? No nosso modelo, vou estender um pouquinho para explicar. No nosso modelo, a gente acaba tendo os dois, tá? Mas cada vez mais eu estou indo para um modelo híbrido. Eu utilizo muita coisa pronta dos players e talvez a minha jornada dentro de casa eu acabo fazendo de alguma forma. PDV, vou dar um exemplo. Cara, PDV tem VTEX, Links, putz, vai usar o PDV desses caras, não vou criar um PDV. Agora um sistema de jornada, onde eu vou fazer uma jornada de crédito para o cliente. Ele participar desse canal aplicativo e fazer essa jornada. Talvez aqui eu tenha que customizar e fazer do meu jeito. Mas a decisão de crédito, motores, tudo que é um pouco mais complexo, a gente usa players. E a parte de personalização a gente consegue fazer um pouco mais baixo. Então acaba sendo uma jornada híbrida e ela é um pouco mais eficiente. Tá? Inclusive a gente até mudou o nosso modelo de contratação. A gente fazia muita contratação profissional alocado, né? A gente vem mudando muito mais para projetos fechados. A gente vem fomentando os vários parceiros de mercado e eles têm topado a trabalhar o desafio. Putz, é um escopo fechado. O desafio é meu e teu, cara. Se eu especificar errado, você vai ganhar o seu aditivo. Se você for eficiente, cara, você vai ganhar uma grande margem comigo fazendo recorrência. É o que a gente vem desafiando alguns players. Tu acha que no teu segmento tá no momento de expandir ou de segurar a onda? Fazer escolhas corretas. Fazer escolhas corretas. Eu acho que a expansão é uma agenda para você ganhar em escala, mas no momento atual a gente está fazendo escolhas corretas. Foco em expandir a base de clientes ou expandir receita? A base. A base tem... A partir do momento que você vê uma frequência de compra crescente, cara, ali tem muito, e é muito mais fácil você trabalhar com o seu cliente que você já conhece e trazer ele fazer recorrência do que fazer aquisição de novos. O CAC está muito alto. Principalmente pega no dígito, né? A gente tem CACs, o custo de meta de Google hoje é astronômicos. Então, você trabalhar na base que já teve uma boa experiência com você, que já teve uma boa digitalização do saque, a gente fez muito dessa jornada lá da Estúdio Z, é o caminho que todo varejista deve perseguir. Legal. E a estratégia que você prefere? Estratégia de canal ou estratégia por cliente? Você olhar o canal da maneira correta e ter sortimento pensando nesse canal, principalmente eu,
que utiliza o canal digital, utiliza o estoque das lojas, eu tenho que ter uma estratégia de canal. Mas se não tiver o cliente no centro, cara, não tem como, cara. Você pode fazer, vou ter o melhor produto alocado, vou ter tudo, putz, é a moda correta. Mas, cara, eu não tô entendendo o perfil do cliente. Não tô personalizando a jornada para ele, cara. Tu não combinou com o Russo, cara. Não funciona, cara. No fim, o cheque não vem, No fim, não vem, cara. Então, assim, todo mundo fala de cliente no centro, mas você, no mínimo, tem uma classificação do seu cliente, tem um cluster dele, um RFV do seu cliente, entendendo quantas vezes ele vem, quem deixa mais valor para você, quem deixa o valor naquele momento que é correto e te ajuda no teu faturamento, você precisa entender esse cliente para fazer. Então, o foco é sempre estar no cliente. Fechou. Legal. Muito obrigado, Valdemar, pelo papo, pelo tempo. Obrigado, pessoal. Olhem os outros episódios que estão aí postados do Bora Varejo aqui no Fórum do E-Commerce. E nos vemos na próxima, né? Muito obrigado. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês e bora para a próxima, hein? Bora vender, como a gente fala lá no Estúdio Zé. Bora vender. Bora. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.